Olá pessoal, aqui é o Andrés da Pesada Digital. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode fazer a sua locadora atrair mais clientes por meio do Google Ads, tá? E das redes sociais. Então, aqui eu vou apresentar um plano que você pode aplicar hoje mesmo na sua locadora, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A gente vai falar de Google Ads, vai falar de Instagram, vai falar de algumas configurações, né, que às vezes o pessoal esquece de colocar, que é importante. A gente vai falar o tipo de site, enfim, uma série de coisas. Então, a primeira coisa importante de vocês entenderem é que, às vezes a gente esquece disso, mas né, hoje a gente tem basicamente 69% dos clientes, eles acabam utilizando a internet de alguma forma antes de fazer a locação. A internet tem influência, seja às vezes de um vídeo que o cara viu no YouTube, né, e a partir daquele vídeo ele tomou uma decisão de qual máquina usar, por exemplo, né? Ou mesmo as avaliações, ali, a busca pelas locadoras. Né? Então, olha só, 9 em 10 brasileiros pesquisam online antes de comprar. Tá? E aí o que acontece? A gente tem uma média, tá, aqui de 5 empresas, tá? Olha só, uma média de 5 a 6 empresas antes da pessoa escolher. Então, não basta apenas você estar na online, né? Então, eu tenho um cadastro no Google, tenho o meu Instagram, tenho o meu site. Antigamente, bastava você estar ali. A sua presença já ajudava. Porém, agora você tem concorrentes, né? Então, praticamente todo mundo tem uma estrutura. Né? Então, o cliente vai acabar comparando ali antes de escolher. Né? Então, isso para tudo. Hoje, antes da gente escolher um restaurante, às vezes a gente vê lá 4, 5 restaurantes antes de escolher. Né? Então, com a locação também funciona dessa forma. Tá? E aí a gente tem uma jornada de compra que é bem interessante e importante a gente entender para que vocês saibam em que momento que a gente atua de forma assertiva para trazer esse cliente para fazer a locação da sua máquina. Né? Então, muitos clientes, antes de escolher, eles vão no YouTube, vão em blogs e tudo mais para tirarem suas dúvidas. Né? É claro que tem muita gente que vai ter contatos individuais ali para fazer isso, mas o YouTube hoje é uma ferramenta, né? Blogs, fóruns e tudo mais são ferramentas de busca, né? De pessoas que estão com dúvida, né? Por exemplo, de qual máquina alocar, de qual máquina usar para cada caso, né? E aí, a partir do momento que a pessoa tem a escolha, seja uma pessoa que procurou pelo YouTube, por blog, ou uma pessoa que já sabe o que quer, ela vai fazer a pesquisa no Google. Então, assim, locação, o Google vamos dizer, a base, a estrutura. Se não estiver bem fundamentado, se perde muito cliente. Né? Então, principalmente agora, onde as pessoas estão buscando no Google, antigamente você ia, vou num médico por indicação. Hoje em dia, a indicação não é mais a maior fonte, né, de clientes. Então, por exemplo, tem muito caso que a gente já pegou de locadoras, de empresas que, no passado ia muito bem, agora está caindo o nosso movimento. Por quê? Porque eles achavam que bastava eles terem o nome, né? Não precisariam tanto de presença digital, porque o nome deles já era grande. E aí, as locadoras menores estavam pegando todos os clientes, porque elas tinham presença melhor na internet. Né? Então, quando a gente vai para a questão do Google, tem muitas coisas que o cliente vai avaliar, principalmente a questão de avaliações. Então, quanto mais avaliações positivas no Google, melhor. Né? E a questão do site, do Instagram, por mais que não precisem ser redes que você fique postando lá sempre, né? Se não tiver uma identidade visual, né? Se não passar confiança, passa aquela impressão. Né? Tem muita gente, eu tenho Instagram. Você vai ver o Instagram tudo zoado. Né? Então, por mais que o Instagram não seja a fonte principal de aquisição de clientes para locadoras, se a pessoa clica lá e está uma zona, bom, que impressão que passa? Né? Bom, você não cuida nem do que é dele mesmo, vai cuidar do meu negócio aqui, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? E aí, a partir desse momento, o cliente vai para o WhatsApp, vai comparar preço, vai sentir a questão da qualidade do atendimento. Às vezes ele tem dúvidas, né? Ele vai perceber se responde rápido, com profissionalismo, enfim, é ali que o cliente é ganho mesmo. Né? Eu acho que o WhatsApp
as avaliações do Google e o WhatsApp, vamos dizer, é o que tem de principal. E a decisão, né? Então ele vai escolher baseado no preço, nas condições, variedade, conservação, disponibilidade imediata da frota. Tem muita gente que quer o equipamento para ontem, né? Nem sempre é possível. Se tem manutenção preventiva, suporte técnico, se a máquina tem laudo, seguro, operadores treinados, né? Se a locadora tem algum diferencial, oferece alguma garantia. Então, tudo isso ele vai avaliar antes de fechar negócio. Então, baseado no seu posicionamento digital, no seu atendimento e no seu produto, o cliente vai decidir se você está à frente ou atrás dos concorrentes. Então, essas 3 coisas precisam estar alinhadas. O posicionamento digital para passar confiança, né? O atendimento para você ganhar, né, ali o cliente e o produto, né, para que ele possa recomprar outras vezes também. Então, hoje, os principais problemas que a gente encontra nas locadoras: baixa presença digital. Às vezes, locadoras que acham que, mas eu já tenho nome, porque isso, porque aquilo, acabam perdendo muitos clientes. É um tipo de, assim, sem perceber, mas às vezes é um tipo de arrogância em relação a achar que, né, porque por estar muito tempo no mercado e tudo isso, né, você já está em vantagem e você não precisa se posicionar, né? E aí acaba perdendo muitos clientes dessa forma, né? Então, a locadora não é encontrada como deveria, né? Sempre fica atrás dos concorrentes, seja nas pesquisas ou na percepção dos clientes. Então, às vezes, a locadora até está ali no Google, mas está de uma forma amadora, né? Então, isso é bem complicado. Às vezes, é muito fácil o cliente, às vezes, está acostumado com uma empresa, mudar para outra, né? Então, é importante ter essa questão do posicionamento. A gente vê várias locadoras com posicionamento muito ruim, seja no Google, no Instagram, enfim, nas campanhas também de marketing, né? Aqui, imagem amadora, né? Foi o que a gente justamente falou. Então, às vezes, passando a impressão de desleixo, né? Comunicação fraca, às vezes textos e anúncios que são muito genéricos, não chamam atenção. Eles olham ali como mais do mesmo, né? Anúncios mal feitos. Então, meu sobrinho fez um anúncio pra gente. A gente sempre tem um sobrinho que faz tudo, né? Mas aí não tem estratégia, está mal configurado, não tem funil, não tem mensuração. Às vezes está enviando para site institucional. A maioria dos locadores que a gente pega, o principal problema é esse. Tem um site institucional bonito e manda a campanha para o site institucional. A pior cagada que você faz. Né? Não se faz campanha do Google Ads mandando para site institucional. Às vezes não tem nem o Google Tag Manager instalado. Né? Então são campanhas que não são campanhas de conversão. Né? São campanhas assim só para... Né? O Google não consegue ter a inteligência de chegar no cliente certo. Leads ruins, né? Às vezes faz campanhas no Meta, principalmente, chega muita gente curiosa e tudo mais. Não usam remarketing, então pessoas que estão caindo no site acabam não vendo outros anúncios, né? E sendo que poderiam ser impactados e fechar depois. Falta de clareza, né? Então, às vezes, o próprio empresário não consegue ver o desempenho das campanhas, para onde que o dinheiro está indo, fica uma coisa meio solta. Tá? Então, como que a gente consegue resolver esses problemas? Então, assim, que nem eu falei para vocês, em 2026, o Google continua sendo a principal fonte de aquisição. Né? Todos os canais são importantes, mas o Google é o feijão com arroz, é a base. Né? É onde a gente consegue pessoas que estão indo com certa urgência. Ou seja, se a pessoa está vindo pelo Google, é porque ela já tem urgência, ela tem necessidade, né? Então, o que a gente precisa é fazer anúncios certos, né? Então, assim, primeiramente, será que eu faço anúncio por equipamento ou faço um anúncio mais geral? Depende, tá? O Google, ele vai priorizar sempre anúncios mais específicos por conta da experiência do usuário. Então, se o usuário coloca lá, por exemplo, aluguel de mini escavadeira. Ok. Aí, o título é sobre mini escavadeira, a descrição sobre mini escavadeira. Ele clica, o site é sobre mini escavadeira. Então, o Google ele percebe que existe uma coesão, uma coerência do momento que a pessoa pesquisa até o site. Isso faz com que você ganhe leilões, que o leilão fique mais barato. O Google ele vai priorizar você.
Se você está fazendo aluguel de mini escavadeira dessa forma e tem uma outra locadora que tem mini escavadeira, mas ela está colocando um anúncio mais geral, aluguel de máquinas pesadas, sei lá, né? Aí o que vai acontecer? Você vai pagar mais barato para o Google. Por quê? Porque o Google ele vai preferir mostrar o teu anúncio, que é mais específico. Entendeu? Então, isso é muito importante. Só que vai depender do orçamento. Eu só tenho R$ 30 por dia. Daí, bom, ou faz uma campanha só, ou vai ter que fazer campanha geral mesmo, né? Não, eu tenho um investimento que eu posso investir, sei lá, no mínimo R$ 50 por equipamento, ali por máquina, no Google por dia. Pô, legal. Então, dá para fazer, né? Às vezes, fazer um anúncio mais geral e fazer outros mais específicos. Tá? Então, isso vai depender, tá, do teu tipo de orçamento. Inclusive, a gente vai deixar o nosso contato, o contato da Pesada Digital, na descrição, caso você queira fazer um diagnóstico, né? A gente pode verificar a tua situação e como que você pode fazer para melhorar aí o teu tráfego, né? A tua captação de clientes. Tá? A Pesada Digital é especialista em locação de máquinas, tá? Equipamentos de construção. Então, a gente pode te ajudar. Beleza? Vou deixar o nosso contato na descrição. Outro ponto do Google Ads, você precisa retirar a opção de parceiros do Google. A gente já pegou casos aqui de agências, olha só, com uma configuração toda zoada, né? Então, uma dessas configurações que estavam todas zoadas é essa opção aqui. Estava marcado aqui, rede de pesquisa, incluir parceiros da rede de pesquisa do Google. Daí você pensa, nossa, que legal, né? Olha só que maravilha. Só que essa opção ele vai mostrar para outros sites, outros locais, ele vai divulgar mais, isso é verdade. Só que vem um monte de gente ruim, esquisita. É gente que quer trabalhar na tua locadora, é gente que quer emprego, é gente que acha que o teu número é da farmácia. É só coisa ruim. Para venda de infoproduto, com um tipo de estrutura diferente, até a gente pode pensar, mas não é o caso de locadora, de negócio local, de região. Então, tem que desmarcar essa opção, tá? Então, olha só, eu estou dando aqui ouro para vocês, né? Sem cobrar nada, né? Então, isso aqui é um vídeo gratuito, né? Para você aí, para ajudar vocês a melhorar as campanhas de Google Ads, tá? Então, landing page não site institucional. Vou pegar um caso da Mills, por exemplo. A Mills aqui você tem o site institucional deles, né? De locação. Mas você acha que eles fazem campanha para esse site? Não, eles vão fazer para landing page, ó. Então, por exemplo, campanha para aluguel de plataforma elevatória. Eles vão fazer uma landing page. Qual que é a diferença? Está vendo aquele monte de menus, aquele monte de informações aqui, ó? Não tem. Ele é específico para um tipo de equipamento. Ó, e o botão, o único botão que tem é do WhatsApp. Ou seja, o objetivo é levar a pessoa para o WhatsApp. Isso daqui, a taxa de conversão é muito maior do que site institucional. E, cara, só aqui eu acho que, só essa dica que eu dei para vocês aqui, ó, essas 3 dicas que eu dei aqui de Google Ads, eu acho que merece a sua inscrição nesse canal, o seu like e também o seu comentário. Tá? A gente tem esse canal aqui para ajudar vocês, né? E os nossos vídeos têm essa intenção, ajudar você a alocar mais os seus equipamentos. Tá? Então, outro ponto, remarketing na meta. É possível instalar uma ferramenta no site chamado Pixel. Esse Pixel ele permite pegar, ou seja, ele entende as pessoas que caíram no teu site e aí a gente pode pegar e fazer um anúncio para essas pessoas no Instagram. Então, a pessoa caiu no Instagram, no Facebook, ela vai ver todas aquelas que caíram no teu site. É um remarketing, isso é muito poderoso, né? Então, deve já ter acontecido com vocês, ou seja, vocês caíram no site, foram para o Instagram e de repente começaram a ver propagandas ali. Né? Então, se você não faz remarketing, você perde as pessoas que caíram no site e que acabaram não entrando em contato no WhatsApp. Né? Então, isso é uma forma muito boa de remarketing. Tá? Avaliações e respostas e fotos no Google Meu Negócio. Tá? Isso é o básico. Se você não tem avaliações ou tem avaliações negativas, você precisa aumentar o número de avaliações positivas e responder os contatos. Isso você ganha pontos ali no Google, né? Ter fotos, enfim, ter um bom cadastro. Segundo ponto, tá? Para o marketing. Então, o Google Ads é o feijão com arroz. Se vocês fizerem isso que eu mostrei aqui para vocês, né? Se precisarem de ajuda,
entre em contato e nós podemos criar essa estrutura. Aí a gente tem salvo muitos casos de às vezes locadora que estava com uma campanha péssima, não estava tendo resultado e a gente conseguiu reverter. Então, entre em contato com a gente pode te ajudar. Segundo ponto, identidade visual, né? Então, aqui no Instagram, por exemplo, eu peguei só um modelo, tá? Isso aqui é um modelo que a gente criou, vamos dizer, um modelo fake, né? Mas só para vocês entenderem, tem muitas empresas que não têm nem identidade visual. Então, por mais que você não precise de uma produção de conteúdo extensa no Instagram, você tem que ter, por exemplo, você tem a tua logo, os destaques aqui tem que estar com a cor da sua logo, né? Os textos aqui não pode. Às vezes eu pegava um monte de texto cortado, cada postagem com uma cor, com uma letra diferente. Ó, percebe que aqui, ó, foi usado preto, azul e branco. Ó, a mesma fonte de letra. Pouco texto, ó, pouco texto. Entendeu? Aí você clica aqui, ó, e na descrição você coloca mais texto, né? Então, assim, você tem que ter um mínimo de identidade visual, pouco texto, textos que sejam relevantes, sem querer tentar ficar vendendo a toda hora. Né? Então, aqui, por exemplo, alguns casos, ó, faça isso antes de ligar uma escavadeira. Sabe como reduzir os custos no aluguel de máquinas pesadas. Né? Ó, baixe seu checklist. Tudo que você precisa conferir antes de alugar seu maquinário. Escavadeira de 20 toneladas ou 30, qual escolher? Então, percebe, conteúdos relevantes, né? E aí é muito importante você ter um diferencial. Aí muita gente fala, mas meu diferencial é atendimento. É verdade, atendimento eu digo que não é diferencial, é obrigação, né? Então, o diferencial, isso é uma coisa que você, às vezes, não tem no momento, mas você pode pensar. Então, às vezes, na pesquisa que a gente fez aqui, por exemplo, com locadoras americanas, então, tem locadoras que, por exemplo, eles têm certos aplicativos de celular que só aquela locadora tem, né? Então, é um aplicativo ali onde você consegue fazer a gestão melhor, né? Enfim, então eles disponibilizam isso. Pô, isso é uma coisa que as outras locadoras não têm, legal. Então, assim, sabe, você pode pensar num diferencial. E isso vai fazer toda a diferença ali para vocês também. Mas se vocês fizerem só o ponto 1 de ajeitar o Google Ads, vocês já vão ter assim, um resultado tremendo. Né? E o ponto 2 e o ponto 3 aí são a mais daquilo que você pode fazer, tá? Então, se você precisa vender mais por meio do Google Ads, né, por meio de uma estrutura de marketing que realmente funciona, eu te convido a conhecer a Pesada Digital, falar com a gente, trocar uma ideia sem compromisso. A gente faz um diagnóstico da sua locadora, esse diagnóstico é gratuito. Nós temos ferramentas que mostram o teu posicionamento no Google, ou seja, diante de determinada palavra-chave, por exemplo, aluguel de escavadeira, aluguel de caminhão Munk. Em qual ranking você está diante dos teus concorrentes da tua região? A gente tem ferramentas para isso. Né? Você recebe um PDF ali para você saber. A gente verifica as tuas campanhas, o teu site. Então, assim, entre em contato conosco, a gente pode te ajudar. Deixa nos comentários também as suas dúvidas. Se você já usou essa estrutura de campanha que eu estou mostrando aqui, né? Ou se você já errou em algum ponto. Puxa, Andrés, eu errei nesse ponto. E esse vídeo me ajudou e agora eu vou mudar para testar e para poder receber mais leads, né? Pessoal, é isso. Eu vou deixar também mais um vídeo aqui na descrição para vocês assistirem e até a próxima.